Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Danilo Sorato, sou congressista do primeiro Congresso de Relações Internacionais online. Estou aqui para fazer a comunicação do meu tema de pesquisa, a análise de política externa brasileira, as semelhanças dos governos Temer e Bolsonaro. Antes de iniciar a minha apresentação, que ela está organizada em 3 momentos, primeiramente a apresentação da minha experiência profissional, em segundo lugar a exploração do tema para a plateia e em terceiro lugar um pouco das minhas mídias sociais e dos meus contatos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar falando para esse público seleto de profissionais que estão ávidos por conhecimento, ávidos por dicas, informações, que façam com que a nossa área de relações internacionais ela se desenvolva, ela ganhe um fôlego, ela se renove e ela consiga se solidificar perante a sociedade, os entes públicos, os entes privados, para que nós possamos então dar melhor prosseguimento na nossa área de atuação. Eu já participei de alguns seminários e simpósios online na minha área original, que é História e Ensino de História, mas nunca havia trabalhado com este formato na área de Relações Internacionais, embora eu tivesse já tentado procurar alguns eventos nesse formato online digital, mas não havia encontrado. Então o CONE vem para ocupar esse espaço, vem para fazer com que os profissionais eles possam estar em contato, possam estar aprendendo e possam também estar ensinando. Então, passando o slide, você está vendo aí o slide de apresentação, o espelho da apresentação. Você então tem a primeira parte da minha comunicação, que é falar um pouco da minha experiência profissional. Em primeiro lugar, eu sou professor da educação básica, com atuação nos segmentos do ensino fundamental e ensino médio. Me formei em 2012 na Universidade Federal do Pará, minha cidade natal, e atualmente estou radicado no Amapá. E após me formar tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, comecei então a atuar como professor no ensino básico, do qual também, ano passado, terminei meu mestrado profissional em ensino de História e pude então aperfeiçoar um pouco dessa minha primeira faceta profissional. Você pode estar vendo aí nas fotos um pouco da minha atuação. Na foto à minha esquerda, você vê alguns alunos do Centro de Ensino Madre Teresa, na cidade de Santana, Amapá, apresentando um trabalho que eu coordenei da Feira de Exposição Científica, chamado De Santana para o Mundo, conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que foi o tema que nós pensamos para a feira e no qual os alunos apresentaram com muita propriedade, desenvolvendo sua autonomia e conhecendo um pouco mais sobre esse assunto tão relevante para a educação, para a nossa vida e também para a área de relações internacionais. Do lado direito, na foto, você vê um pouco, nesse mesmo ano eu pude ganhar um prêmio da escola, um certificado de melhor atuação dos profissionais que estavam alocados na instituição, cerca de 20 a 25 profissionais, e eu pude então ganhar como destaque como melhor profissional da escola no ano de 2017, ok? Bem, além dessa faceta como professor de História e dentro da História em si, também trabalho atualmente como colaborador de notícias internacionais em 2 veículos de informação, o Correio Amapaense, que é um veículo alocado em São Paulo e que tem foco em trabalhar com informações do Amapá, em todas as vertentes e sentidos que você possa imaginar, tanto a política quanto a economia, e a minha parte cabe criar a seção internacional com o debate, com anotações bem concisas e objetivas sobre o que está acontecendo no mundo, as análises de notícias internacionais. Você pode ver à esquerda na foto, na primeira foto, uma última matéria que eu publiquei sobre a questão venezuelana e a decisão do Conselho de Segurança, onde, como exemplo para você perceber como é que a gente atua.
O jornal Correio Amapaense, ele é todo em formato digital, mas tem um público que atinge por volta de 56 mil curtidas no Facebook, tem uma média de 2 mil a 3 mil visualizações das notícias. Então é um público significativo, leitor que consome informação e consome também as informações internacionais. A gente preza muito pela qualidade. Quando é feito as matérias, eu costumo, mesmo não sendo jornalista de informação e os jornalistas não tendo esse costume, eu sempre indico as fontes no qual eu estou me baseando, para que o próprio leitor tenha um pouco da noção da onde a gente buscou um pouco a informação. Além do Correio Amapaense, também trabalho com notícias esportivas no site Esportes Online, que é de São Paulo, né, o seu CNPJ. À direita, na foto à direita, você está vendo um pouco aí das minhas publicações, no caso uma matéria sobre tênis, mas a maioria das minhas matérias são com foco em notícias futebolísticas e esporte em geral. E eu costumo dizer que esse é um hobby, né, que a gente tem desde criança e que a gente pode continuar agregando através de notícias de informação no site Esportes Online. Então, confiram depois, se caso vocês tenham esse gosto assim como eu. Passando um pouco, atualmente também trabalho como gestor de inteligência e inovação na empresa Chibé Inovação em Alimentos, né? Você está vendo aí a logomarca à esquerda da Chibé Inovação em Alimentos, empresa que tem o CNPJ no estado do Pará, meu estado de nascimento. Ela já tem 5 anos de atuação no mercado e trabalha com 3 focos, né? O primeiro foco da empresa é a questão da segurança alimentar e boas práticas com alimento. O segundo aspecto da empresa é o trabalho com a gestão de comunidades e associações em agricultura familiar por todo o Brasil. Você está vendo aí na foto à direita a proprietária da empresa e sócia Paula Moreira, que está em loco, né, um trabalho em campo feito no Maranhão com comunidades que produzem mel, e ela está olhando como é a produção, se está tendo boas práticas, e a partir desse seu olhar em loco, ela então faz as suas contribuições para que essa empresa, para que essas comunidades, desculpe, associações melhorem a sua produção e a sua chegada ao mercado. É importante lembrar que a Paula Moreira, ela também tem mestrado em gestão de comunidades e associações em desenvolvimento agroalimentar, e é uma pessoa então muito capacitada. No meu caso, eu trabalho com a parte de captação de informações estratégicas em vários focos, né? Como, por exemplo, a captação de informações econômicas, de mercado para a empresa, informações de acordos de cooperação técnica que o Brasil e seus vizinhos estão fazendo na área de agricultura familiar, com a intenção de internacionalizar a empresa para os nossos países vizinhos e fronteiriços aqui na América do Sul. Sobretudo com esses temas que eu falei no começo, né? Os 3 focos, eu falei 2, primeiro foco em segurança alimentar e boas práticas com alimentos, segundo foco em gestão de comunidades e associações de agricultura familiar, o terceiro em gestão da inovação social. Então esse é o leque que a gente trabalha, tá ok? Além disso, trouxe para vocês um pouco do que eu pesquiso, alguns temas, enquanto pesquisador, já que tenho habilitação na minha formação de História em 2012. Eu trabalho com ensino de História, como você está vendo aí no slide. Na foto da esquerda, um livro meu que vai ser lançado agora em abril, que é a culminância das minhas pesquisas no mestrado profissional em ensino de História na Universidade Federal do Pará, do Amapá, desculpe, Unifap, que eu terminei ano passado, e que será lançado em abril, no qual eu trabalho o tema, a questão do Amapá, o tema de solução e de disputas fronteiriças entre Brasil e França, na região entre o Oiapoque e o Araguari, desde o século XVI, quando os franceses e os portugueses aportaram aqui nas terras do Cabo Norte, até 1900, quando o Barão do Rio Branco é o advogado do Brasil, em Berna, na Suíça, e o presidente da Suíça dá o laudo vitorioso ao Brasil, marcando a fronteira no Rio Araguari e aumentando assim a posse daquele território do Cabo Norte
para o Brasil. Então eu trabalho esse tema e, de certa forma, é um tema que está envolvido com política externa, que está envolvido com relações internacionais, mas nesse aspecto tem muito a ver com a minha especialidade em ensino de história, né, no meu trabalho em sala de aula. Além disso, trabalho com a história das mentalidades, né, tema de trabalho que eu faço e fiz é sobre um imaginário anticomunista na cidade de Belém entre os anos 30 e 35. Então eu vou provar, através da leitura do periódico A Palavra, um jornal de orientação católica, que antes da intentona comunista do Luiz Carlos Prestes em 35, nós já temos um imaginário, né, de setores da sociedade brasileira e belenense que são contra os comunistas, por exemplo, católicos, políticos, militares. E eu provo isso nessa pesquisa. Deixo também aqui para você uma curiosidade, né? Nós temos o diagnóstico que existem 3 grandes fases do anticomunismo no Brasil. O primeiro momento na primeira metade do século XX, que eu acabei de identificar no meu trabalho. O segundo momento entre 1950 e 1960, com o início da Guerra Fria e a ditadura civil-militar, que em muitos momentos justificou a intervenção militar, porque com medo, né, de que os comunistas fizessem a revolução no Brasil. E o terceiro momento, agora no século XXI, a partir de 2013, com as grandes manifestações que ocorreram no Brasil, começaram alguns setores a diabolizar o comunismo, né? Alguns setores protestantes, alguns setores do parlamento, né? Que culminou com esse processo eleitoral de 2018, com a vitória do candidato do PSL, que também tinha um discurso bem forte anticomunista. Ok? Também trabalho com história contemporânea, trabalho com relações internacionais, trabalho com política externa, que é o tema desse trabalho e desse tema que a gente vai fazer, e também defesa e inovação. A defesa você está vendo aí à direita na imagem, com um trabalho que eu fiz, aspectos conceituais da grande estratégia, através de um trabalho que eu desenvolvo no Laboratório de Relações Internacionais e Geopolítica da Unifap, o LabriGel, coordenado pelo professor Tiago Lued. Nós desenvolvemos então um tema de defesa, no qual seria a visão do Brasil para o século XXI em relação à defesa. Aí nós encontramos que o ministro Celso Amorim, naquele momento ministro da Defesa, de 2011 a 2014, desenvolveu a ideia da grande estratégia, né, como o Brasil iria se organizar no mundo, através do seu entorno estratégico, de dominar toda a região do Atlântico Sul, que pega da sua costa, né, do Brasil, até a costa africana. Seria então aí onde o Brasil iria projetar sua força, projetar o seu poder e projetar seu interesse. Tá, ok? Então esse tema também nós trabalhamos, temos aí publicações. Todos esses temas, na verdade, nós temos publicações que colocamos na plataforma Academia Edu. Desculpa. Por fim, também trabalho com metodologia científica, que é uma paixão, né? Ensinar para as pessoas como elas podem desenvolver resenhas, artigos, projetos de pesquisa, monografias, dissertações, teses, mostrar para elas como estruturar um trabalho, como colocar dentro do que a ciência nos pede. E eu trabalho através da imagem que você está vendo à esquerda, da consultoria acadêmica. Tenho aí mais de 20 trabalhos já em diversos formatos, no qual auxilio as pessoas que pedem esse serviço. Então, tem vários tipos de serviço que eu faço, às vezes normas da BNT, às vezes já fiz algumas aulas mesmo práticas para que as pessoas possam entender como é a dinâmica da feição de um artigo, de uma monografia. Enfim, basta me contactar, como tem aí o cartão. E à direita você está vendo uma foto onde eu atualmente também sou bolsista de extensão da Unifap, e no qual eu dou aula de espanhol para idosos. Você está vendo uma imagem minha dando aula e uma idosa, né, uma aluna minha, apresentando, falando um pouco do espanhol ali, que eu pedi para elas se apresentarem em uma aula. Então a gente tem aí essa especificidade de poder estar trabalhando com uma outra língua estrangeira, também está ministrando aulas de uma outra língua estrangeira e para um público
diferente, um público que tem muita vontade de aprendizagem. Então deu para você perceber aí nessa primeira parte do meu slide, dos meus espelhos de apresentação, que eu tenho aí um leque, né, de habilidades profissionais, habilidades e competências que são necessárias, algumas são muito necessárias para a nossa área, outras mais de forma indireta, mas são mais ou menos o que eu posso dizer do meu trabalho até o momento, tá ok? Passando para o tema, né, da apresentação, o tema de pesquisa é análise de política externa brasileira, as semelhanças do governo Temer e Bolsonaro. Bem, quando você vai desenvolver um tema, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar por que você vai fazer esse tema. Eu trouxe para vocês aqui 3 livros que explicam um pouco da minha trajetória e o porquê eu gostar desse tema de política externa. Esse primeiro livro que você está vendo é o Conversas com Jovens Diplomatas, do ministro Celso Amorim. Eu ganhei ele em 2012, da minha irmã, e então eu li esse livro ali nesse ano de 2012 e comecei a me interessar pelos temas que o ministro fazia, né? Ele era convidado pelo Instituto Rio Branco, a Academia de Formação de Diplomatas Brasileiros, alocada em Brasília. Ele era convidado para falar sobre a política externa, tanto historicamente como atualmente, naquele período que ele foi chancelar, né, de 2013 a 2010. Então esse é um livro muito interessante para você começar a se apropriar de alguns termos, alguns termos conceituais, alguns princípios de política externa, para você aprender um pouco mais. Recomendo fortemente Conversas com Jovens Diplomatas. É um livro que inicialmente me deu muita conhecimento sobre diversos temas da APEB, tá ok? Depois trago para vocês um livro menor, tá? Aqui de 80 páginas, em um formato menor, da autora Letícia Pinheiro, que eu ganhei em 2013. O nome do livro é Política Externa Brasileira. Tá? Esse livro eu ganhei quando eu comecei a estudar para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD, entre 2013 e 2015. Ele lhe dá muita informação de maneira didática sobre a política externa a partir de 1889, quando a República é instaurada no Brasil. E ele vai até 2010, então é um longo período, mas é uma maneira muito didática, simples e concisa para que você entenda o tema. Quando eu fiz o concurso de admissão à carreira diplomática, você tem lá 11 disciplinas, e das 11 disciplinas que você tem que dominar ao longo do concurso, pelo menos História do Brasil e Política Internacional, você tem, né, que trabalhar temas de política externa. Então eu estudei isso e isso também me fortaleceu essa vontade que eu trabalhasse com esse tema, caso eu viesse a fazer uma nova graduação. Na questão da história do Brasil, a gente trabalha muito com a política externa historicamente, e na política internacional a gente trabalha muito com a política externa e a agenda dela atualmente. Então eu pude começar a desenvolver meus trabalhos em política externa já me preparando para o concurso de admissão à carreira diplomática. E nesse mesmo período, 2015, comprei a continuação do livro do Celso Amorim, do ministro das Relações Exteriores, que é o Teran Ramalai Doha, Memórias da Política Externa Ativa e Altiva, que ele lançou em 2015. Eu comprei em 2015 esse livro, já é um livro mais pesado, que ele faz análises melhores e mais reflexivas, porque ele lança em 2015, então ele já havia saído há pelo menos 5 anos da chancelaria brasileira. E nesse livro também ele conta um pouco dos bastidores, né, dos 3 temas essenciais para a sua política externa ativa e altiva, que é a questão do Oriente Médio, né, Teherã, o acordo nuclear com Irã e Turquia, feito em 2009, 2010, e Ramallah, a questão da Israel-Palestina e o reconhecimento da embaixada da Palestina no Brasil e a Palestina como um Estado, que o Brasil reconhece, depois os países sul-americanos seguem, em 2010, 2011, e Doha, que é um tema que o ministro tem muita habilidade, né, que é a questão da OMC também. Ele mostra como é que se deu esse processo de negociação. Ok? Então esse conhecimento prévio ele foi essencial para que eu chegasse na pergunta da pesquisa, né? Por que trabalhar a política externa brasileira e por que trabalhar os governos Temer e Bolsonaro? Quando saiu o processo eleitoral de 2018, me chamou muita atenção que
No plano de governo a caminho da prosperidade, o então candidato Jair Messias Bolsonaro disse que, em política externa, através de uma ou duas páginas, iria mudar tudo o que estava aí, né? Iria fazer uma política em 3 formatos que iria mudar tudo o que estava ali. Em primeiro lugar, ele iria fazer uma política externa não ideológica, tá? Em segundo lugar, ele ia fazer uma política externa focada no relacionamento bilateral com países do Ocidente, como Estados Unidos, Israel, né, uma novidade em relação a outros candidatos. E, em terceiro lugar, iria fazer uma política externa comercial, né, um uso da diplomacia comercial para alavancar investimentos e alavancar acordos de livre comércio. Então, quando ele disse isso, nesse plano de governo, ainda em agosto de 2018, isso começou a povoar a minha mente, e eu comecei a querer realmente verificar se o candidato tinha razão a dizer que iria fazer uma política externa diferente de tudo que estava aí. Pois bem, quando a gente analisa essa ideia que o candidato fala, o nosso trabalho ele vai justamente na direção contrária do que ele fala. A verdade é que a política externa do Bolsonaro ela não é exatamente uma inovação em todos os aspectos, mas ela tem muito da continuidade do período Temer. Como assim? A gente vai ver ao longo do nosso trabalho que existem 3 temas da agenda de política externa que coincidem entre as gestões Temer e Bolsonaro. Em primeiro lugar, a ideia de desideologização, ou seja, tirar a ideologia da política externa, afastar o Brasil de algumas parcerias que estavam acontecendo no Partido dos Trabalhadores e focar em outros. Focar no tema comercial em relação a outros temas da agenda de política externa e segurança, o combate ao narcotráfico nas fronteiras. Esses 3 temas, então, vão coincidir na política externa dos 2 governos. Então, o que ele disse lá em agosto de 2018, o Jair Messias Bolsonaro, não é totalmente verdade. Pois bem, o tema, ele pretende analisar o espaço-tempo dos últimos 3 anos, né, de 2016 a 2019. O que isso quer dizer? Que, em primeiro lugar, o término do mandato do Temer, 2016-2018, completo, e o primeiro ano do governo Jair Messias Bolsonaro, já que esse trabalho ele é a culminância da minha segunda graduação, né, que eu estou fazendo no momento, de Relações Internacionais em Andamento, que vai ser terminada em 2019, então não poderei, no meu trabalho de conclusão de curso, analisar os outros anos posteriores do governo Jair Messias Bolsonaro, pelo menos não nessa graduação, depois em um outro momento eu posso continuar meus estudos nessa área para ver se a hipótese desse trabalho ou se o trabalho continua a se sustentar. Mas a área de estudo, a análise de política externa, ela vem desde 1950 sendo trabalhada com analistas americanos, franceses e próprios brasileiros. Você vai ver a própria Letícia Pinheiro aqui, o livro que eu lhe recomendei é uma analista de política externa brasileira, usada no meu trabalho, inclusive, que é uma área muito desenvolvida e muito bem organizada dentro da área de relações internacionais. A metodologia do trabalho é uma análise qualitativa, né, que trabalha os livros especializados teóricos da análise de política externa, como, por exemplo, o Herman, o Jacobsen, a Letícia Pinheiro, a Mônica Salomão, são alguns autores teóricos do campo de análise de política externa que são trabalhados ao longo da minha monografia. E, além disso, uma própria revisão da literatura do objeto de estudo da política externa do Temer e Bolsonaro. Obviamente que a política externa do Temer já tem mais trabalhos e foi então mais fácil de fazer esse mapeamento, e já do Bolsonaro ainda carece de muitos estudos para que a gente possa comparar com a nossa visão e fazer um diálogo, digamos, bibliográfico e acadêmico nesse sentido. Então, o primeiro capítulo da nossa monografia, ela vem com essa proposta de trabalhar a parte teórica e a parte da literatura especializada do objeto de estudo. Fechando aí a nossa metodologia, além disso, a gente trabalha com notas oficiais, documentos oficiais, através das notas que o Itamaraty emite no seu site, né, www.com.itamaraty.com.br, ou no próprio Twitter da instituição, itamaraty.br.
mas também a gente não foca tanto nos documentos oficiais, de uma maneira mais secundária trabalhamos com alguns artigos que são lançados na mídia, né, jornalísticos, como a Folha de São Paulo, o Estadão, o Valor Econômico, que também falam sobre política externa, sobretudo a que está no poder no momento. Então a gente também utiliza como uma forma de trabalhar metodologicamente e qualitativamente, ok? Passando, você vai ver aí agora um fluxograma de ciclos, tá, sobre o meu tema, que eu montei para você para tentar explicar um pouco do que a gente tenta trabalhar a hipótese do nosso trabalho. Então você vai ver aí, basicamente, que existem três fotos, né? Da esquerda para a direita você tem o José Serra, o primeiro chanceler do governo Temer. No meio você tem o Ernesto Araújo, que é o chanceler atual do Jair Messias Bolsonaro, e à direita você tem o nosso querido Aloysio Nunes, que foi o segundo chanceler do governo Temer. Preste bem atenção na palavra a nova política externa brasileira 2016 assim. E a gente vai em sentido horário tentando entender um pouco desse trabalho, tá ok? Então, bem, esse termo, a nova política externa brasileira 2016, foi lançado por José Serra quando ele assume como ministro em maio de 2016, após o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff ser aceito no Senado e no Congresso e ela ter que se afastar do cargo, e então o Michel Temer assume como presidente interino, né, no seu lugar. Então o José Serra em maio assume dando nome à sua política externa. Ele faz um discurso de posse com 11 princípios que, segundo ele, vão diferenciar sua política externa dos períodos anteriores, ou seja, da gestão do Partido dos Trabalhadores, Dilma e Lula, né? Dos chanceleres Amorim, Patriota, Figueiredo e Mauro Vieira. E nesse trabalho, para a gente é interessante, três princípios que são lançados aí que vão dar a ideia de continuidade entre as duas gestões, que é justamente a desideologização, que é a próxima seta aí do fluxograma, a ideia de comércio e a ideia de segurança. Bem, quando ele lança a ideia de desideologização, então, em 2016, o José Serra pretendia fazer com que o Brasil se afastasse de alguns parceiros que eles consideravam ideológicos, né? No caso, a Venezuela, a Bolívia, El Salvador, Nicarágua, Cuba, né? E se aproximasse de outros parceiros mais tradicionais, que eles chamam, como os Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental, como Alemanha, Itália, França, Inglaterra. E essa estratégia, esse discurso, ele começou a ser cumprido ao longo do período da sua chancelaria de três maneiras, né? Em primeiro lugar, através de uma estratégia individual, o Brasil lançava notas individuais no qual condenava o governo de Nicolás Maduro, algo que não era muito feito nos períodos anteriores. E foi fazendo ao longo de toda a gestão José Serra até março de 2017. No segundo momento, através de uma nota coletiva, por meio do Mercosul ou da OEA, o Brasil se pronunciava sobre o caso da Venezuela, né? Eu acho que o grande destaque a ser dado vai ser a suspensão da Venezuela do Mercosul, que é um processo iniciado pelo José Serra e culminado pelo Aloysio Nunes. Então, esse afastamento, essa desideologização, que é uma ideia não iniciada pelo Serra, é uma ideia começada pela chanceler do Maurício Macri em 2015, com o termo desideologização, né? Tem até um trabalho que eu analiso na própria monografia que mostra isso. Ele vai tentar afastar a Venezuela e os países chamados de bolivarianos da política externa. Pois bem, após isso, né, o Aloysio Nunes então vai assumir em março de 2017, após a saída do José Serra, com um perfil muito parecido com o José Serra, né? O destaque que a gente tem que dar é que o Michel Temer, ele fez a opção por funcionários que não eram de carreira do Itamaraty, algo que era uma tradição feita desde 2003 pelo Partido dos Trabalhadores, mas que o Michel Temer optou por trazer políticos, e dois políticos que
eram políticos que vieram do Senado Federal e que tinham um trabalho na Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Congresso Nacional, portanto tinham um certo conhecimento, nem que seja basilar, sobre o tema de relações internacionais. Pois bem, o Aloysio Nunes assume em março de 2017 com a missão, como mostra o fluxograma, de aprofundar a nova política externa brasileira. Como assim aprofundar? Justamente nesses 3 temas que eu falei, na desideologização, no comércio e na segurança. Na desideologização, o que o Nunes vai fazer para aprofundar? Além de concluir o processo de suspensão da Venezuela do Mercosul, o Aloysio Nunes ele vai ampliar as ações e estratégias do Brasil contra a Venezuela, né, para condenar o governo de Nicolás Maduro. Como assim? Ele vai ser o responsável pela criação e articulação do Grupo de Lima, que vai ser criado em agosto de 2017 e que vai começar o processo de trazer vários países da região, de 12 a 14, dependendo muito da situação que eles vão condenar, para começar a pressionar o governo de Nicolás Maduro para que ele faça a transição que eles chamam de democrática para um novo governo na Venezuela. Então, o que o Ernesto Araújo hoje em dia assumiu, né, o Grupo de Lima e o não reconhecimento de Nicolás Maduro, é uma criação da gestão do Aloysio Nunes à frente aí do aprofundamento da nova política externa brasileira. Então, o Nunes, além, né, da continuação do aprofundamento com a Venezuela, o Nunes também vai trabalhar com a segurança, um tema da agenda brasileira que estava um pouco deixado de lado, pelo menos desde a Guerra Fria, um tema que nasceu com a Guerra Fria aqui na região e que desde o segundo período Fernando Henrique Cardoso tinha sido deixado de lado, né, o combate ao narcotráfico nas fronteiras. O Aloysio Nunes assume do José Serra essa missão que o José Serra disse no seu discurso de posse e que também fomentou através de uma reunião de chanceleres da região sobre o tema, para tratar sobre o combate ao narcotráfico e as organizações criminosas nas fronteiras. O Aloysio Nunes, então, vai fazer 2 ações que mostram esse aprofundamento, né? Em primeiro lugar, ele vai começar a se reunir com todos os países que são fronteiriços com o Brasil e de forma bilateral, para discutir o assunto. Por exemplo, então, vindo do sul, né, você tem Argentina, você tem Uruguai, você tem Paraguai, você tem Bolívia. Com a Bolívia, inclusive, ele assinou um ato internacional de combate ao crime transnacional, crime organizado e crimes correlatos na fronteira. Com a Venezuela, com a Colômbia, com a Guiana Esequibo, com o Suriname, com a Guiana Francesa. São esses países que o Brasil vai conversar de forma bilateral para tentar achar uma solução ao tema, né? Lembrando que boa parte desses assuntos são pedidos sociais que inclusive se refletiram nas eleições de 2018, com o tema segurança sendo muito debatido tanto em âmbito interno como externo, né? E então o Nunes vai propor essa reunião bilateral com a assinatura de atos internacionais de combate ao narcotráfico na fronteira. Mas além dessa estratégia, ele aprofunda com uma outra estratégia. Como assim? Ele vai criar um setor administrativo nas embaixadas brasileiras na América do Sul, que fazem fronteira com o Brasil. Vai criar um setor específico para esse tema dentro das embaixadas, para que os diplomatas tragam informação para o chanceler, para o Itamaraty, para que o Itamaraty possa então criar ações mais efetivas sobre o tema, ok? Seguindo o fluxograma, depois da desideologização, da segurança, né, que o Aloysio Nunes vai aprofundando em relação ao Serra, nós chegamos ao comércio e o Aloysio Nunes assume a ideia do Serra de que o Brasil precisa colocar sua política externa a serviço de temas comerciais, a serviço da captação de investimentos, a serviço da construção de acordos de livre comércio. O Aloysio Nunes, eu acho que a culminância, eu acho que o grande destaque da sua gestão é a assinatura do acordo de livre comércio com o Chile em novembro de 2018, um acordo feito de forma muito séria, muito rápida, iniciado as negociações no primeiro semestre de 2018, concluída em novembro de 2018, no mesmo ano, né? Um acordo que há muito tempo o Brasil não assinava com um outro país e faz com um país que está localizado na dinâmica
região do Pacífico e com os países que estão da América do Sul localizada para o Pacífico, como Peru, como Colômbia, como Chile. Mas não faz apenas isso, né? Ele se destaca em relação à Serra porque ele faz ações concretas, né, em termos comerciais. Ele inicia as negociações via Mercosul com uma série de países e organizações. Por exemplo, o Mercosul ele inicia negociações comerciais para a feição de um acordo de livre comércio com o Canadá, inicia com a Coreia do Sul, inicia com o EFTA, que é uma organização internacional dos países da Europa do Norte, né, como por exemplo Suíça, Liechtenstein, Suécia, Noruega, esses países com uma economia dinâmica, né, em que o livre mercado normalmente funciona. Além disso, também propôs negociações com a Singapura, um país asiático onde no Sudeste Asiático que muitos investidores estão indo e que muito dinheiro está circulando. Então temos aí pelo menos 4 negociações que o Aloysio Nunes deixa já bem adiantada, bem encaminhada, que o Brasil vai tentar finalizar na gestão do Ernesto Araújo. Então, repito, o Aloysio Nunes ele aprofunda as ações que o Temer iniciou em maio de 2016 com o nome de Nova Política Externa Brasileira. Então, em novembro de 2018, após a vitória nas eleições, Jair Messias Bolsonaro define como seu chanceler esse rapaz que está no meio da foto, o Ernesto Araújo. O Jair Messias Bolsonaro, ele em relação ao Temer, ele volta a colocar um funcionário de carreira como chanceler, né? Isso é um aspecto positivo da sua tomada de decisão, mas coloca um funcionário que havia virado embaixador em 2018 e que, segundo alguns setores do próprio Itamaraty da imprensa, não tinha a experiência necessária para que fosse eleito chanceler. Haveriam outros nomes para serem escolhidos, mas o Jair Messias Bolsonaro decidiu, colocou alguém que era responsável pelo Departamento de Estados Unidos, Canadá e América do Norte, IOEA, dentro do Itamaraty. Então colocou alguém com o perfil que o presidente esperava para a política externa. Então, quando o Ernesto Araújo assume como chanceler efetivamente em janeiro, ele vai ser o responsável por justamente manter algumas ações da política externa temerista, digamos assim. E nessas três direções que eu já disse: desideologização, comércio e segurança. Em relação à desideologização, está claro que o Ernesto Araújo, o tema principal dos seus primeiros 30 dias à frente do Itamaraty foi a Venezuela. Eu acho que o destaque a ser dado é o não reconhecimento da Venezuela via Grupo de Lima, ação criada pelo seu antecessor, Aloysio Nunes. Esse não reconhecimento ele tem aumentado a pressão sobre a Venezuela, portanto, o Brasil ele vem cumprindo fielmente com a ideia de se afastar de parceiros ditos bolivarianos, de afastar a política externa da ideologia. Nós sabemos aqui, claro, que não existe política externa sem ideologia, mas na visão desses representantes estatais, a política externa do Itamaraty é uma política de Estado e não de governo, e que não deveria, portanto, seguir uma orientação de um partido. Então, eles constroem essa narrativa desde 2016, no qual o Ernesto Araújo está bebendo. E o Ernesto Araújo ele traz, então, parceiros tradicionais que o Sérgio Aloysio Nunes já tinha enfatizado, os Estados Unidos. A primeira reunião que o Ernesto Araújo e Jair Messias Bolsonaro tiveram em 1 de janeiro foi com os Estados Unidos e com o secretário de Defesa americano, para tratar de temas como a Venezuela, de temas militares, mas mostrou que a aproximação com os Estados Unidos ela vai ser bem maior do que nos outros períodos, mas começou com o Serra, melhorou com o Serra e com o Nunes. É bom sempre lembrar isso, não é uma inovação. É bom lembrar, inclusive, para você que está vendo a palestra, que o Brasil não é uma exclusividade desse período, você ter aproximações com os Estados Unidos. O primeiro nome, eu acho que os Estados Unidos ele sempre esteve na nossa política externa, foi o primeiro país a nos reconhecer como nação independente no século XIX, foi o país que na segunda metade do século XIX virou o principal parceiro comercial, comprando muito café do Brasil.
Com o Rio Branco, já na República, se tornou o principal parceiro do país através da aliança não escrita. O Barão do Rio Branco criou uma embaixada em Washington que deu total prioridade a ela e não mais a embaixada em Londres. Depois, no período de Getúlio Vargas, nos anos 40, o Brasil, através de uma política da equidistância pragmática, tentou ficar vendo qual país iria aproveitar melhor as condições para criar a sua indústria de base e reaparelhar suas forças armadas, e o Getúlio Vargas então se aproxima dos Estados Unidos e do presidente Roosevelt. E a última, talvez, o último momento que o Brasil esteve muito próximo dos Estados Unidos foi no período da ditadura civil-militar, na primeira gestão Castelo Branco, no qual ele, inclusive, em muitos momentos chegou a votar com a mesma opinião que os Estados Unidos em fóruns multilaterais como a ONU, chegou a participar de algumas operações de paz. Enfim, é o que a gente chama de alinhamento, né, aos Estados Unidos, e não universalismo, depois corrigido pelo segundo presidente civil-militar, Costa e Silva. Mas o que eu disse aqui, eu demorei um tempo para que você entenda que os Estados Unidos na nossa política externa não é algo novo e exclusivo do Jair Messias Bolsonaro. Mas voltando, traz os Estados Unidos, traz de países ocidentais como França, Alemanha, Inglaterra, mas traz algumas novidades. Itália, que não era muito comum, traz Polônia, Hungria, países que têm uma certa semelhança política com o presidente da República, portanto vão aparecer mais. Hungria também na nossa política externa, e eu acho que o grande destaque é Israel, né? O primeiro-ministro veio para a posse do Bolsonaro, se reuniu com o Bolsonaro e está aqui. Eu acho que essa ação ela é bem significativa porque mostra uma diferença muito grande em relação ao Partido dos Trabalhadores, né? Que iniciou o processo de aproximação com a Palestina, que culminou com a criação de uma embaixada da Palestina em 2010-2011 no Brasil, e com o reconhecimento da própria Palestina como Estado independente na ordem internacional em 2010. Então essa ação é mesmo para se diferenciar do Partido dos Trabalhadores gerindo a política externa. Então o Ernesto Araújo, como volto a dizer, ele mantém a ideia de desideologização começada pelo Serra, aprofundada pelo Aloysio Nunes e agora continuada com Ernesto Araújo por meio da Venezuela. Além disso, no comércio, ele já definiu no seu discurso de posse, e depois em artigos que escreveu para a imprensa, que vai ser uma política central da sua agenda de política externa brasileira. Ele tem as mesmas ideias que o Serra e o Nunes, de que a política externa tem que ser comercial, tem que ter um centro para isso, que ela serve para desenvolver o país, fazer crescer o país através da captação de investimentos e da assinatura de acordos comerciais. Provavelmente o Ernesto Araújo será o responsável por finalizar os acordos e negociações que o Aloysio Nunes iniciou na sua gestão entre 2017 e 2018 com países via Mercosul como o Canadá, Coreia do Sul, Singapura, EFTA, como já dito anteriormente. Finalmente, para encerrar o fluxograma, o último tema da agenda, que são coincidentes, é a segurança, né? Embora ainda o nosso querido Ernesto Araújo não tenha se referido a esse assunto no discurso de posse e não tenha falado do combate ao narcotráfico nas fronteiras, esse tema seguramente vai aparecer nos próximos meses na sua política externa, porque é uma proposta, uma ideia que o Jair Messias Bolsonaro debateu muito na sua campanha eleitoral. Muitos setores, por exemplo, os militares, com o general Mourão, defendem que o combate ao narcotráfico, o combate às organizações criminosas no Brasil, como o PCC, devem ter um foco também em ambiente externo. Não é apenas você reformar os presídios, não é apenas você tornar as penas mais rigorosas, né, com o cumprimento dela na sua extensão total. Se você pegou 30 anos de cadeia, você vai cumprir os 30 anos, mas também é você pressionar os vizinhos para que combatam o narcotráfico e criar ações com os vizinhos para o combate ao narcotráfico e crimes correlatos. Portanto, provavelmente nos próximos meses, o Ernesto Araújo vai seguramente tratar desse tema que eu costumo dizer aí para você, que é parte das semelhanças entre os governos Temer e Bolsonaro em política externa, né? Lembrando que em desideologização, comércio e segurança. Passando então, né,
Deixo algumas literaturas de referência do estudo para você, algumas, tá? Se você depois quiser ter acesso às minhas literaturas de referência, passa um e-mail, passa um WhatsApp, eu já vou dar os meus contatos que eu lhe deixo. Todas as referências, tenho pelo menos aí 10 a 11 páginas no meu TCC de referências, tá? Algumas delas aí, Salomão e Pinheiro, com análise de política externa brasileira, para quem quer aprender mais teoricamente sobre o assunto. Herman também é um estudioso muito interessante, que fala sobre princípios, objetivos e fatores na hora de você decidir sobre política externa. Tem o Jacobson, que é um estrangeiro que analisa a política externa brasileira do Lula, a gestão Lula, mas tem um capítulo teórico na sua tese, é muito importante para quem pretende estudar esse tema. E, finalmente, Nunes e Rodrigues fala um pouco sobre a política externa brasileira do Michel Temer, do nosso objeto de estudo. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, procure este rapaz que está aí no nosso slide de apresentação. Bem, o tema tem ganhado muito destaque na imprensa, como eu falei, especialmente pelas ações que envolvem o governo Jair Bolsonaro. Daí a ideia de você trabalhar esse tema. É um tema que está aí nos noticiários, diferentemente do período Dilma. A política externa voltou a ser interessante já na campanha eleitoral e agora em redes sociais, na internet, nos próprios jornais, com a questão da Venezuela. Então se tornou um tema quente de novo para você trabalhar na sua pesquisa. As informações sobre esse assunto normalmente aparecem em sites jornalísticos, né? Jornais como Folha de São Paulo, Estadão, É o País, mas também no site do Itamaraty, basicamente são onde você pode encontrar algumas informações sobre política externa brasileira. Os conhecimentos mais relevantes sobre o assunto você precisa saber o que são os princípios de política externa brasileira, quais são os programas e quais são as ações, tanto de forma histórica quanto atual. Você tem que ter essas duas visões para que você consiga então fazer um bom debate, tá, sobre o assunto. Indico como curso uma análise de política externa que vai ser feito pelo próprio CONE, porque dificilmente os profissionais têm ministrado cursos sobre esse assunto. Então já fica aí a dica para que você confira na programação que o CONE vai ofertar para você durante os dias 11 e 17 de fevereiro. O mercado de trabalho ele precisa de um analista de política externa que tenha 3 tipos de habilidades e competências. Em primeiro lugar, seja proativo. Tá? Proativo, para estar sempre atento às informações de política externa, tá? que é ofertada a todo momento nesse mundo de muita informação que é a internet e o mundo real mesmo. Tem que ter, em segundo lugar, domínio de idiomas. Por que é fundamental idiomas? Porque você vai ler política externa não apenas em português, não apenas em sites jornalísticos em português ou no Itamaraty, né, nas autoridades governamentais em português. Você vai também ler sobre a política externa brasileira no Le Monde, você vai ler no El País, você vai ler no Ministério das Relações Exteriores francês, você vai ler no Departamento de Estado americano. Quer dizer, você tem que ter pelo menos uma língua estrangeira, é recomendável para que você faça, né, o crivo dessas informações e debata, né, as opiniões sobre política externa. Mas de preferência tenha aí inglês, espanhol e francês como línguas mínimas que você precisa ter para trabalhar a política externa. E por fim, você tem que ter a capacidade de conectar as diversas versões sobre o assunto, né? Diversas versões. Então, tem que ter sempre aquela ideia de que para quê, por quê, qual o interesse das pessoas ao publicarem uma notícia sobre política externa no jornal, né? Qual a linha editorial desse jornal, qual é a relação desse jornal com as autoridades governamentais, se ele faz oposição, se ele é situação. E da mesma forma saber o que as autoridades governamentais não costumam passar todas as informações sobre um assunto, há muito filtro. Então você tem que ter essa noção de que existem versões de política externa e você precisa analisar essas versões e fazer com que elas dialoguem e então você consiga criar a sua análise de política externa. E nessa análise você tem que ter senso de duas coisas, de realidade, né? Você não pode analisar o que não existe, que está acontecendo, você tem que analisar. Né? Então, por exemplo, eu não posso analisar o tema da política externa brasileira do governo Bolsonaro e falar uma coisa que não existiu. Eu vou falar sobre uma coisa concreta, por exemplo, o não reconhecimento da Venezuela, uma ação concreta de política externa.
estou analisando isso. E ter também senso de prospecção, o equilíbrio, né, entre a realidade e a prospecção, o futuro. O bom analista é aquele que consegue prever que as ações da política externa brasileira serão feitas em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Dentro desse espaço-tempo, ele consegue mais ou menos prever, pelos sinais que estão no ar, o que vai acontecer. Como eu disse antes de terminar a minha apresentação, que nos próximos meses, seguramente o Ernesto Araújo vai falar sobre segurança nas fronteiras, porque há os sinais que eu consegui descobrir. Em primeiro lugar, o presidente Jair Messias Bolsonaro é um tema que ele trabalhou na campanha eleitoral, segurança, é um tema que o ministério dele, a própria organização do governo dele dá prioridade com o Super Ministério para a Segurança Pública, né, e Justiça. E os setores da política externa brasileira, como os militares e o general Mourão, defendem que haja um combate ao narcotráfico de forma coadunada entre o que é interno e o que é externo. Então vai haver uma cobrança aos vizinhos, vai haver ações com os vizinhos, com a Colômbia principalmente, em combate ao narcotráfico, às guerrilhas e aos crimes de lavagem de dinheiro, venda de drogas, venda de armas para essas organizações criminosas que atuam no país. Então você tem que, de novo, ter senso tanto de realidade como de prospecção, saber medir os dois times para que a sua análise ela seja a melhor possível sobre o tema. Analisar o que é real, mas também prospectar sobre o futuro e acertar, né? Eu acho que esse é o grande barato da coisa. E fechando, né? Você tem aí diversos espaços aí para você entrar em contato comigo, com o profissional Danilo Sorato, né? Você tem aí o Facebook, que é um mecanismo que eu costumo utilizar muito profissionalmente para divulgar as minhas ações profissionais. Então você pode me adicionar, eu estou apto para lhe receber e lhe aceitar. Você tem meu blog, Histórias e Conversas Diplomáticas, né? blogspot.com.br, no qual eu criei em 2013 para a preparação do concurso de admissão à carreira diplomática, acabou se tornando um espaço para falar de relações internacionais, de política externa, de história, de literatura e temas correlatos. Você tem aí o meu currículo Lattes super atualizado, se você quiser puxar um pouco das informações do que eu trabalho e pesquiso, ok, pode ir lá. Você tem aí a Academia Edu, que é onde eu publico tudo aquilo que coloco, né, como produto, um artigo, um livro, uma dissertação, uma resenha, sempre coloco as minhas produções nesse site da Academia Edu, com uma pegada mais acadêmica. Não possuo site, mas para e-mail, tenho para e-mail de contato danilosorato@hotmail.com, que sempre vou lhe responder. Se você mandar um e-mail, vou estar disposto a lhe responder e com certa celeridade, não demoro muito para responder, todo dia atualizo. Tem também o meu WhatsApp, né? 96, que é o código da cidade, na cidade onde estou radicado hoje, que é Macapá, no Amapá, 981127332, tá? Você pode mandar também mensagem se quiser trabalhar de forma mais pessoal também. Vou lhe responder com a maior celeridade possível. E os projetos que estou trabalhando atualmente foi o que falei no início, né? Com a empresa XB Alimentos, no qual sou gestor de inovação, inteligência e inovação. Você tem aí o endereço, né? Uma comunidade no Facebook no qual a XB Alimentos mostra as suas ações. Você tem aí também o endereço do Correio Amapaense, o site do jornal. Também tem a comunidade no Facebook do Correio Amapaense, onde eu publico as minhas notícias internacionais. Tem também aí o site esportivo Esportes Online, né? Aí com o endereço do colaborador Danilo Sorato e das notícias onde eu falo sobre esporte. E tem também aí o endereço da Universidade Federal do Pará, que é o local onde hoje eu assisto aula, né, como graduando de Relações Internacionais, vou finalizar esse ano, e também trabalho com aulas de espanhol para o público de idosos, como eu falei anteriormente na parte de experiência profissional. Finalizando a minha apresentação, quero agradecer a oportunidade de ter falado para esse público seleto do CONE 2019, do Congresso Online de Relações Internacionais. Acho que é uma plataforma e um formato necessário para dar oxigênio à nossa área, para que a nossa área possa se desenvolver da melhor forma possível, para que os setores da sociedade, para que as autoridades públicas, para que as autoridades privadas e empresas também, elas possam olhar para a nossa área com seriedade, que é uma área estabelecida no país,
E também quero dizer que em 2020 estarei presente no próximo CONE, né, 2020. Pode contar comigo, estaremos aí apresentando talvez sobre política externa ou outros temas. Você já deu para perceber que eu costumo trabalhar muitos temas, então, enfim, eu posso ou não estar trabalhando política externa, mas pode me procurar, tá? Lembrando, meu nome é Danilo Sorato e eu estou aqui para a gente trabalhar, para a gente conectar, para a gente criar ações na área de relações internacionais que desenvolva. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Valeu!